A new world to call. Where? Back to the future. Fala galera, estamos começando mais um Geek Trip e a nossa viagem de hoje é sobre filmes, remake e reboot. Aqui é o Shazam. Aqui é o William França. Eu sou o Tarsis Gabriel. Vamos começar o nosso assunto aqui, o nosso bate-papo sobre esse tema muito legal. William, diz aí pra gente aí, o que você lembra de filme que te dá essa impressão de que seja um filme remake ou reboot que você curtiu? Bom, tem o Mad Max, né? Que muita gente aí confunde o filme como reboot ou remake. Mais pra frente a gente vai entrar um pouquinho sobre esse assunto, que é bem interessante e um filme bem legal também. E você, Tassi? Bom, já para começar, vamos deixar esclarecido aqui. Remake é quando refazem o filme, quando é uma releitura, uma refilmagem do filme. O reboot é quando eles reiniciam uma franquia, uma história, né, um filme, caso como a gente viu na trilogia Batman do Chris Bale, né, na trilogia do Spider-Man, Tobey Maguire. Aí teve depois o espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield. E agora a gente tem novamente começado aí do zero a história com o Tom Holland, né? Que é os novos filmes do Homem-Aranha. Então isso já está bem claro no cinema, essas duas colocações assim, remake e reboot. Mas assim, a gente não teria de repente uma trilogia que seria tanto remake quanto reboot, como seria o caso de Star Wars? Não, o Star Wars ele é bem continuação, né? Continuação direta. Só que o que aconteceu com Star Wars foi uma coisa que muita gente confundiu na época, que os filmes, o 4, 5, 6 foi lançado primeiro. Eu mesmo que não conhecia muito, eu fiquei um pouco confuso quando eu peguei para assistir. Depois que eu fui entender que, no caso, foi um reboot, mas bem pensado, já né? Pensado. O que foi informado até que eles já tinham essas ideias, George Lucas ele já tinha todo aquele roteiro já pensado, tanto que acredito que não tenha contradições, mas no caso, por exemplo, as guerras clônicas, eles não tinham recurso, tecnologia na época para fazer. Então ficaria inviável eles tentar fazer alguma coisa relacionada, mas você vê que eles comentam, né, nos filmes, mesmo os antigos, eles chegam a comentar disso aí. Mas os primeiros foram que tiveram mais ações, né? Os primeiros filme, né? Os primeiros antigos. Isso. Sim. Agora, sobre o Star Wars, a gente vê essa continuação clara na primeira e na segunda trilogia. Uhum. Mas agora, quando foi assumida uma nova direção do J.J. Abrams, a gente não poderia dizer também que é um reboot? Olha, mesmo estando incorporado nas histórias anteriores. Então, eu acredito que não, porque ele não elimina o canônico, né? Ele tá dando continuidade à história que já foi contada. Mas não fala assim, uma nova história? Sim, mas no caso não seria um reboot, ele é uma continuação direta. O reboot seria se eles eliminassem toda a história canônica que foi feita nas duas primeiras trilogias e zerasse ali nessa nova trilogia. No caso, a gente vê que continua a história da Princesa Leia, do Han Solo, o Luke Skywalker. Então, não seria, no caso, um reboot. Estaria mais para reboot ou Ameaça Fantasma. Porque quando foi anunciado a Ameaça Fantasma, ninguém sabia se ia ser continuação. E muita gente foi para o cinema sem saber se era uma continuação, o que estava por vir. Depois que foram entender que estava contando a história do Darth Vader antes dele se tornar o Darth Vader. Mas mesmo assim não acaba sendo um reboot ou remake, né? É uma história paralela. É uma história... Não, é uma continuação direta. Uhum. Bom, um que eu acho bem interessante é o do Spider-Man. Hoje eu acho que ainda tem uma polêmica de qual é o melhor personagem, né? Pra mim, eu acho que o primeiro é sensacional. Tobey Maguire, ele é bem... Talvez porque seja o primeiro aclamado. filme que eu fui assistir no cinema quando era criança, então, assim, eu tive uma paixão enorme por Spider-Man. Depois veio o segundo, eu achei já não tão interessante, e o terceiro tá despertando interesse na galera no Homem-Aranha novamente, né?
Mas eu acho que o terceiro... Assim, o ele ficou terceiro... tão fácil pra entrar nos Vingadores, né? E o Homem-Aranha em si mesmo, ele luta muito pra poder chegar naquela posição. E nesse novo, não acontece isso. No instalar de dedos, né? No do Thanos, mas ele já está nos Vingadores, né? O Spider-Man 3, na época, com o Tobey Maguire, o pessoal reclamou muito daquela incorporada maligna, né? Que o Peter Parker colocou ali no filme, franjinha e dancinha e tal. Não gostaram muito, não. Na época tava estilo emo também, né? Nem tanto por Eles isso. usaram essa moda aí da isso não agradou tanto, mas é sempre assim, o pessoal, lógico, abraçou a ideia do filme, os fãs foram aos cinemas assistir, tudo mais. Tem uma pequena polêmica também nesse terceiro filme, que o produtor ele não queria aquela história. E daí a ideia dele era fazer 2 trilogias com Tobey Maguire. E a ideia do filme, que seria o 4º, ele já queria fazer no terceiro. Aí chegaram e pediram pra ele, não, faz o terceiro filme assim, o que você tá querendo fazer em terceiro a gente coloca como o início da nova trilogia. E no fim, acabou que não tivemos uma nova trilogia com Tobey Maguire. E assim, esse filme, o do Tobey Maguire, ele também... Os 3 filmes acabavam com a história triste, né? Sim. Não tinha uma coisa que animasse, né? É isso que eu ia falar. Continuando falando sobre muito, isso, né? Tem essa pegada meio emblemática no final, de ser um pouco... Talvez se tornou maçante? Não sei. Eu acho que foi... Faltou algo ali pra fechar o ciclo do Peter Parker. Só tinha fica muito só, triste. Ele fica muito... É um filme triste, né? Você vê que ele nunca se dá bem, nunca fica com a mocinha. Ele tinha uma perseguição muito, muito forte com o personagem, né? Então, assim, acho que faltou. Se bem que se você for fazer um comparativo agora com o Tom Holland, você vê que já tem uma coisa mais alegre, mais dinâmica, uma estiradinha, né? Se você for olhar o ator e o roteiro, eu acho que... O Tom Maguire também sou fã, né? O Garfield eu achei que ficou um pouco fora, assim. Eu confesso que eu assisti só o primeiro do Andrew Garfield. O segundo eu não acho assisti, que ficou, eu acho que ficou um pouco fora. Mas assim, não agradou muito, não. A crítica na época... Só não lembro o nome agora da namorada dele, mas no segundo também ele deixa ela morrer, né? Nossa, eu não assisti o segundo. Sobre personagens... Só pra contar pra você que não assistiu. Sobre personagens, assim, tem algum outro que você gostaria de falar sobre o remake, reboot que você curtiu? Olha, tem um remake, não é tão atual, né? A gente... Tem um remake que eu gosto bastante, é o Madrugada dos Mortos, que vem de um filme bem antigo, né? Que é um filme de zumbi. Sim. Foi feito, se eu não me engano, pelo diretor, o Snyder, né? Que fez conhecido aí pelos filmes do Batman vs Superman. Na época ele fez esse remake e foi bem aclamado, deu um boost pro assunto, né? Zumbis e tal. Eu gosto bastante desse aí. E é um assunto que pode ser bem explorado. A gente vê em games, seriados, filmes, né? Bem legal também. Falando em seriado, para quem não lembra, tem o fato de a gente, de repente, falar no próximo bloco sobre o Planeta dos Macacos. É um assunto muito legal que eu gostaria de chamar. Valeu, galera. Vamos pro próximo bloco agora. E aí, galera, estamos de volta com o Geek Trip, nosso segundo bloco, e eu gostaria de continuar o assunto sobre o Planeta dos Macacos. O que vocês me falam sobre os filmes, sobre o seriado? É antigo, é atual, foi muito bem explorado. Olha, eu quero falar do antigo. Eu assisti faz um bom tempo, não lembro muito detalhes, mas eu lembro do Mind Blow, né? Que você tem no final, quando você descobre que... Aqui é o planeta Terra. Que é o planeta Terra, né? O cara, ele não acredita naquilo. Espetacular. Espetacular. E os efeitos especiais do filme mais novo também ficou bem fantástico, né? E ele é um reboot ou remake? Ele é um remake. Um remake. Ele é um remake, mas há uma coisa que é interessante. Foi tão fantástico a produção dos antigos, né?
que ele começa lá no final da década de 60 para 70, e a gente teve livros, nós tivemos seriados, nós tivemos os filmes, Jogos. né, os jogos, né? Mas assim, o último filme que foi aquele, não o que passou agora, a origem, mas aquele filme que foi o live action, ele foi muito interessante porque ele explicou a história. Não é o que eu mais curti, mas ele explicou a história de uma forma mais simples, mais justa. Então você começa a perceber que é o planeta Terra já no meio do filme. Sim. Agora, o antigo, quando você chegava no final, você descobria que ele estava ali com a Estátua da Liberdade, naquela praia lá, e ele toma aquele choque, porque tinha toda aquela carga emocional dele ter se envolvido com a personagem que era do clã dos macacos, que era uma cientista que estava estudando ele. Aquilo foi incrível, cara, foi incrível. Eu acho que hoje não foi tão bem explorado nos filmes atuais, que também foram bons. Nem sempre o remake vai ser uma releitura ou o filme vai ser refeito 100% ao pé da letra da maneira que foi feito o anterior. É realmente uma readaptação, uma reimaginação. Eles falam o remake, né? Refazer mesmo. Então, às vezes acertam, às vezes erram, né? Infelizmente. Tem o King Kong também, né? Esse é clássico. Esse é clássico. Teve vários, né? O King Kong, o último que saiu foi o... Tem o Jack Black? Ou saiu algum depois? Eu não... Não, eu só tô me lembrando do Jack Black, eu curti demais. Peter Jackson. Muito bom. Achei muito bacana. Não, teve o último agora, que é o que... King Kong na Ilha da Caveira, não é isso? Ilha de alguma coisa? Isso, acho que é isso aí mesmo. Antes... O exército americano Eu sei que passou, do Jack Black passou esses dias na TV. Então por isso tá fresco na sua memória. Fala um pouco mais. Então, a gente tem agora, assim, que tá bem em alta, são os remakes da Disney, né? A gente vem aí de 2017 com Bela e a Fera, foi o remake da animação. Não, tem gente que fala assim, não, mas não é um remake, porque era desenho e fizeram com atores reais. Não, é um remake sim. Pegaram o enredo, o roteiro da animação e foi todo reimaginado e refeito. Então, é um remake. Bela e a Fera, Dumbo. O Dumbo é um filme que eu fiquei impressionadíssimo a capacidade da Disney em fazer um filme onde o personagem principal é um elefante em CGI que não faz um som, assim, não se comunica com palavras no filme, mas te prende do começo ao fim. Mas a Disney tem esse poder, né? Essa ela coisa. Tem musicais, né? Ela realmente, você vê. Agora a gente não pode deixar passar aqui em branco o Rei Leão, né? Que é uma próxima que tá chegando. Que a galera tem toda essa carga emocional do desenho. Da nostalgia, né? Do desenho que envolveu assim multidões, milhares e milhares de pessoas. A gente tem o mais recente, eu acredito que até deva estar em cartaz, que é o Aladdin, né? O Aladdin, sim. O Aladdin é extraordinário, não só pelo sentimento de nostalgia de quem assistiu na época, mas pela toda a produção, atuação. Will Smith, né? Acho que foi o papel que mais deu assim retorno para ele, assim, de divulgação, né? de pessoas que foram assistir, né? De bilheteria, digamos. E também obrigado à tecnologia, né? De proporcionar que hoje a gente possa ter filmes em live action, né? Com pessoas, atores reais, baseados em animações, com todos aqueles efeitos, toda aquela estrutura visual que a gente tem ali no cinema, né? Eu já disse uma vez também, o Aladdin é bem interessante porque ele pega aquele ritmo do jogo do Super Nintendo também. Então, começa ele sendo perseguido, bem no mesmo pessoal da cidade. Pegada mesmo. Tem a viagem no tapete mágico, aquela explosão de lava. Realmente tudo que tem o jogo, certinho. o jogo do Super Nintendo, ele desenha o filme.
É essa a sensação, né? Eu tava lá no cinema e eu assistiria até de novo, porque é muito bom. E é bacana, Muito bom. e é bacana você ver que o Will Smith esteve envolvido maciçamente no projeto, né? Teve na internet convocando os fãs para poder ir assistir e, poxa, galera... Renunciou até alguns filmes também, né? A galera que curte a nostalgia do Super Nintendo como a gente aqui do Geek Trip, né? Então, assim, é um filmaço. Vale a pena. Rolou aquela polêmica do gênio azul, que não era azul, daí reclamaram depois que ele apareceu azul, daí ninguém mais queria ele azul, e ficou essa briga. No fim, o filme tá aí, ó, fechando a boca dos mimizentos aí, que tem que reclamar menos, julgar menos, assiste, depois tira a conclusão, né? E o Sonic vai continuar azul, tá? O Sonic parece que já foi alterado, não divulgaram ainda. O Sonic já foi alterado e estão prometendo que agora realmente vai agradar os fãs, né? Os verdadeiros fãs. Né? Os ceguistas. Por causa da SEGA, eu toparia assistir ele em qualquer formato. Até em GIF eu assistiria o filme. Essa foi legal. Bom, o Sonic também, eu acho que eu sou, assim, muito fã da época dos games, né? Eu tô empolgado em ver o filme, como é que vai ser. Mas não necessariamente vai ser um remake ou um reboot, né? Ele é baseado... É um filme de origem. Ele é baseado apenas no jogo. Esse era o medo dos fãs. Como se trata de um filme de origem, você vai entregar um Sonic fora do que o fã tá acostumado, querendo, assim, ali pegar o público infantil, mais juvenil, mas você tem que agradar primeiro os fãs verdadeiros, que são eles que vão querer ir lá no cinema, na estreia e assistir, né? Verdade. Aí, que bom que a internet... ouviram a internet dessa vez, né? Falar em fã, no próximo bloco a gente pode falar também do Exterminador do Futuro. O que vocês acham? Ah, com certeza. Então vamos segurar isso aí, galera, pra gente segurar aqui pro próximo bloco. Não perca, a gente vai falar tudo sobre o próximo filme Exterminador do Futuro 6, que vai vir arrebentando a boca do balão. Fala, galera, voltamos com o Geek Trip. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre Exterminador do Futuro 6, mas antes gostaria de pedir a opinião do meu amigo Tarsis. Qual filme, na opinião dele, precisa ser exterminado e feito um reboot ou remake? O filme que tem que ser exterminado, precisa de um reboot urgente, é toda a saga do Resident Evil no cinema. Por favor, exterminem esses filmes e façam um reboot logo. E também a pedido de todos os fãs, né? Quem é fã, eu sempre vou falar isso aqui. Quem é fã de Resident Evil não curte os filmes. Quem é fã de verdade não curte os filmes. E quem curte a Mila? Aí a atriz já é outra história, né? Talvez se ela tivesse entrado em algum dos games... ou entrado em algum personagem que existisse, né? Criaram um spin-off praticamente no universo dos filmes. Mas tem um... Mas eu gostei bastante do Resident Evil do 1 e do 2, apesar de ela ser a protagonista. Eu gostei muito da Jill. Eu achei que ela ficou bem fiel à parte dos games. Os fãs gostaram muito da caracterização, da atuação dela. Sienna Guillory, o nome dela. Eu acho que se dali em diante ela mandasse a ver nos próximos filmes, a questão do personagem, da caracterização, agradou os fãs. O problema foi toda a história que eles montaram. Não adiantava ter aquela quantidade de efeito especial sem história, né? E mudando um pouquinho de assunto, a gente tem um assunto aí de reboot recente, né? Que é o 007. Tá rolando aí um rumor, não sei se já foi confirmado, posso estar enganado, que estão querendo colocar uma mulher como agente 007, né? Tá essa polêmica, porque tem gente que torce o nariz, tem gente que defende porque fala que isso aí é machismo, por que não pode ser mulher e tal, mas minha opinião, não é nem questão de, não vamos entrar em polêmica, mas já entrando, mas o personagem é clássico, né? Antigo, é o agente 007, James Bond. Aí fica um pouco complicado você mexer nisso aí, até por questão dos fãs mesmo, né? A gente entra naquela questão até parecida com o Sonic, que é você... E os fãs mais saudosistas e dos clássicos, os mais antigos, né? O caso do 007... Será que vai agradar? O caso do 007 é interessante falar que a participação das mulheres vem com a Bond Girl. Né? Verdade. Tem até o 007 que teve uma espiã que era mulher e tal. Então, assim, toda essa logística, a temática teria que mudar.
né, para ser feito um outro reboot ou um remake a respeito. Esse assunto tá bem fresco, bem recente, né? Não acredito que nem foi confirmado, então não Pode ser vou uma nem teoria, entrar em né? polêmica. Aí você pega também os exemplos dos filmes do Caça-Fantasma, que foi um grande sucesso no passado, fizeram um remake, não teve Não tanto deu sucesso certo, assim, né? Sou fã do Caça-Fantasma, hein? Muito bom. Primeiro, Sou fã do Bill Murray. fantástico. Bill Murray, Aquela Bill Murray gosma verde um- lá. É um E que eu quase vou não fazer. apareceu no segundo. É no um que eu vou segundo fazer filme, cosplay, né? a gosma verde. O que você acha? Eu vim Com de slime. gosma Só pintar de verde. Só por um Todo monte de de slime aqui, né? Só pintar de verde. Então, Isso aí. que tal? Já houve banheira de Nutella na internet, vai ter Shazam de geleca. Banheiro de geleca verde. Geleca verde. Puxa. O que você acha? Acho uma porcaria. É, E o Exterminador do Futuro. Bom, Diz aí aí. eu sou fã e vou brigar, sair na porrada, ofender. Quem falar mal do filme ou do seriado, de qualquer coisa do Exterminador, vai se entender comigo. Não passa na porta da loja que vai levar pedrada. Nossa, A questão é fiquei essa. com medo. Não, eu sou fã de todos. Até se alguém não gostou de um filme, Se não gostou, tem uma referência se não gostou, boa. hasta la vista. Ah, garoto, aí sim, aí Mas sim. tipo assim, se fizesse um remake, alguma coisa diferente, que... Teve acho que- tudo, né? Teve tudo. É interessante falar que teve o primeiro com o Schwarzenegger, ele dá ênfase no microfones personagem. Estão vivos hoje. Falou do caso Não é a fantasma, primeira tem, né? vez. Tá vendo? Os fantasmas estão dessa vez atuando fui eu aqui. Bom, teve a primeira parte, a primeira da trilogia, né? Deu ênfase no personagem do Schwarzenegger. Ele não falava muito inglês, não falava bem, tinha muito sotaque. Por isso que ele não teve muitas falas, mas ele interpretou fantástico, Sim. né? A Linda Hamilton ficou ali como uma perseguida, então dá um suspense claro. Depois veio o 2 com a direção do James Cameron arrebentando, destruindo. Não, detalhe, só acrescentando o que você tá falando, você já continua. Os efeitos especiais. É disso que eu tô falando. O James Cameron revolucionou toda uma parte do cinema. Parecia uma prévia do que ele estava para entregar depois em Avatar, né? Mas assim, voltando ao Exterminador do Futuro, o 2 foi muito bom. O 3 deixou um pouquinho a desejar, mas segue a história. É uma continuação É uma direta. continuação direta. E aí vamos supor, mas aonde encaixa o remake e o reboot logo em seguida? Teve o seriado, As Crônicas de Sarah Connor, que na verdade é um remake. Né? Que Entendi tudo um pouco. Bacana. Foi bacana. recontada a história dela. Foi recontada a história dela. As crônicas, o tema é esse, As Crônicas de Sarah Connor, também foi muito bom, só que aí que tá, pecou por não ter muito efeito especial de qualidade, a direção, talvez assim, não tinha uma sequência. Normalmente séries às vezes não conseguem um investimento muito alto também, às vezes não dá o retorno, eles não conseguem evoluir ao decorrer da série. Faltava Netflix nessa época. E não tem um filme também da Salvação, né, que é com o Christian Bale? Sim, que ele faz sim. Connor. Esse teve bastante crítica, né? Que não foi Teve um jogo, lembro do jogo, terrível o jogo, muito ruim. Na verdade, teve crítica. PS3? O PS3 360. Horrível Eu o não joguei. Horroroso, não perdeu nada. É sério? Mas assim, por que exatamente o jogo? Gráfico, jogabilidade, é uma porcaria. Bom, Porcaria. eu acho que o filme em si, a galera talvez não tenha gostado por causa... Mas o Christian Bale tinha uma pegada John Connor um pouco sombria e não muito indefeso. Ele era um herói que ele era capaz de enfrentar qualquer problema. No caso, esse filme, ele foi à frente, né? A história foi lá, seria o final da história. Mas eu quero deixar... Na época, essa era a ideia. Mas eu quero deixar aqui claro que depois teve o próximo, né? Que foi o outro Exterminador. Mas a gente tá na expectativa, no do próximo, no fim do ano. Isso. Que eu vi o trailer ontem, hoje novamente, e quando sair daqui eu vou ver de novo. É demais. A Linda Hamilton volta e vai passar
como combatente contra o Terminator, né? E ela pede ajuda, ninguém mais, ninguém menos do que o Schwarzenegger já com idade. Ele ficou velho, Legal, cara. legal. É muito massa. Legal. Vale a pena conferir. Então é uma continuação, não vai ser nem um reboot, nem um remake. No caso, então temos que o Exterminador, a Salvação, com o Christian Bale, ficou como um spin-off. Não vai entrar no canon. Sim, eu acho que não entra no canon se você for muito fã. Se você não for muito fã, você vai encarar ele como reboot. Entendi. Agora, o próximo vai ser uma continuação daquele segundo lá. Daquele segundo. Então é um gancho muito legal. Vale Bacana. a pena você ver o trailer. É de arrepiar. Uma coisa que talvez eu não tenha estudado tanto, mas um filme que foi remake, que fez bastante sucesso, foi o Poderoso Chefão, né? E eles estão querendo fazer... Quer dizer, surgiu uma proposta de refazer, mas todos os atores não aceitaram. Não foi Não feito. mexer, Não não foi foi feito. feito. Só teve a primeira trilogia. Isso. Voltando no assunto do filme que tá bem alta também a expectativa, o hype tá lá em cima, é o Rei Leão, né? O Rei Leão a gente comentou aqui meio por cima, vai estrear, acho que começo do mês que vem agora. Temos várias curiosidades a respeito desse filme, né? Que, inclusive mudaram o nome, mudaram personagens. No Rei Leão clássico, o primeiro, 1994, ele contaria uma história de leões contra babuínos. Vocês sabiam disso? Não, eu tô por fora. Só que mudaram a direção, tava meio bagunçado os personagens, a história. Aí quando entrou o diretor, não me recordo o nome agora, ele entrou com essa nova história e... Fez o que fez hoje, né? Isso, na verdade acusaram de ter copiado Kimba, Leão Branco, que é uma animação japonesa de 1965. E eles alegaram que não, que era baseado em Hamlet. Enfim, temos aí agora, para estrear esse filme, que está sendo muito aguardado, o Rei Leão da Disney. É um Clássico. filme imperdível, né? Acho que muita gente vai assistir também. Apesar que eu acho muito triste. O desenho, não sei se eles vão seguir a história Timão fielmente, e né? Pumba é legal. O Timão e Pumba é legal. Bom, galera, esse foi o programa de hoje. Gostaria de agradecer a todos. Quem quiser encontrar aqui a galera do Geek Trip, William, fala aí seus contatos. Meu é @houseofgames.taubaté. Você vai encontrar no Facebook e também no Instagram. Também participo de eventos aqui do Vale e principalmente a Feira do Rolo, que acontece todo domingo das 10 a 1h da tarde. E você, Tassi? Meu contato é @gtarces no Instagram, segue lá. E a galera que quiser colecionáveis ou qualquer coisa de remake, reboot, cola lá na loja, Shazam Coleções. Até slime. É isso aí. Um abraço, pessoal. Um abraço.